Questão número 5 do capítulo 3. As latitudes e longitudes de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, respectivamente, são as seguintes. Aqui está a latitude e longitude de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, a partir desses dados, letra A calcula a distância entre as três cidades, letra B, em relação ao sistema de coordenadas com origem em São Paulo, e eixo das abscissas na direção São Paulo-Rio de Janeiro, obtenha o vetor de posição de Belo Horizonte. Então, a letra A, ele quer saber a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo-Belo Horizonte, Rio de Janeiro-Belo Horizonte, certo? Através ali dessas coordenadas aqui que ele dá. Lembrando que essas coordenadas aí são dadas da seguinte maneira. Aqui a latitude, certo? Em relação aqui à linha do Equador, que eu traço, que é essa linha aqui horizontal. Ou seja, quanto maior esse ângulo aqui, essa coordenada, mais ao sul dessa linha, ou seja, mais abaixo dessa linha, a cidade estará. E aqui a longitude, que representa em relação a esse meridiano aqui, representado por Greenwich. Quanto maior esse número aqui, esse ângulo, mais a oeste, ou seja, mais à esquerda aqui desse eixo horizontal, a cidade estará. Aqui no caso, a gente sabe que a Terra ela tem curvatura. Entretanto, como as cidades elas estão muito próximas em relação ao comprimento, a área total da superfície da Terra, a gente pode considerar como se a distância entre essas cidades fossem o vetor de distância fosse reto, certo? Uma linha reta. Então vamos lá. Aqui eu desenhei essas três curvas aqui, certo? Elas representam três latitudes, certo? De São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, quem está mais ao sul, nesse caso aí, é São Paulo. Então, aqui, vou colocar São Paulo, certo? Cidade de São Paulo. Depois vem Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas aí eu vou observar aqui a longitude, para ver quem está mais a oeste. Quem está mais a oeste é São Paulo, certo? Então, vou deixar São Paulo aqui, as outras cidades eu vou desenhar mais a leste, mais à direita. Então, São Paulo está mais a oeste, então Rio de Janeiro 43 graus 17 minutos e Belo Horizonte 43 graus 56 minutos. Então, Belo Horizonte está mais a oeste do que Rio de Janeiro. Então, vou desenhar Belo Horizonte aqui, por exemplo. Belo Horizonte, BH. E Rio de Janeiro, vou desenhar aqui que ele está um pouco... o Belo Horizonte ele está mais ao norte do que o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro seria aqui, mais ou menos, nessa latitude aqui. Um pouco mais a leste. A cidade mais a leste, menos a oeste, certo? Então, aqui, Rio de Janeiro. Então, se a gente fosse observar essas coordenadas aqui, como, por exemplo, x, y, BH, o x de BH seria 43 graus 56 minutos, 19 graus 55 minutos. Seria o x, como se fosse o x. O x seria dado pela longitude, o y pela latitude, certo? Rio de Janeiro, mesma coisa. Seria 43 graus 17 minutos, 22 graus 53 minutos. E São Paulo, 46
graus 39 minutos, vírgula 23 graus 33 minutos, ok? Agora ele quer saber qual é a distância entre as cidades. Aí no caso, usando esse plano cartesiano aí, vou desenhar os vetores de deslocamento. Por exemplo, de São Paulo ao Rio de Janeiro, vou traçar aqui. Primeiro vetor vou chamar de R1. De Rio de Janeiro a Belo Horizonte, vou traçar um outro vetor, vou chamar de R2. E vou traçar um terceiro vetor de São Paulo a Belo Horizonte, que eu vou chamar de R3. Certo? Aí eu posso calcular o módulo desse vetor, ou então posso usar fórmula de distância entre dois pontos. É a mesma coisa, né? Basicamente. Aquela fórmula lá de geometria analítica. Eu vou começar supondo o seguinte, que é um dado bem conhecido. Então eu vou colocar aqui, supondo que um grau na superfície da Terra é igual a 111 km. Esse dado é um dado bem conhecido, né? Você pode até fazer uma pesquisa aí para verificar exatamente qual seria esse valor. Mas é mais ou menos isso, um grau que você andar na superfície da Terra é equivalente a 111 km. Então, aí sabendo desse dado, você pode, por exemplo, calcular, sabendo o número de graus que representa esse vetor, você pode calcular convertendo para quilômetros, ok? Então, primeiramente, eu vou calcular o módulo do vetor R1. Vamos lá, módulo de R1. Módulo de R1, a gente pode usar aí a distância angular mesmo, certo? Seria raiz quadrada. Lembrando aí, né? Lá de geometria analítica. Seria o coordenada x final menos a coordenada x inicial, ok? Ao quadrado, mais a coordenada y final menos a coordenada y inicial também ao quadrado. Aí você teria aí 43,17, 43 graus, desculpa, 43 graus 17 minutos menos 46 graus 39 minutos, isso aqui ao quadrado, mais 22 graus, certo? 22 graus 53 minutos, menos 23 graus 33 minutos, também ao quadrado. Isso aqui na raiz quadrada, isso aqui vai dar que R1 em módulo vai ser igual a raiz quadrada, fazendo essa conta aqui vai dar menos 3 graus 22 minutos ao quadrado, mais certo? Aqui 22 graus 53 menos 23 e 33 vai dar menos 40 minutos ao quadrado. Aí você observando aqui, lembrando que se você quer transformar isso aqui em graus, transformar essa 33 graus, por exemplo, 3 graus 22 minutos em um número decimal para a gente fazer a conversão para quilômetro usando esse valor, esse dado aqui, é só você pegar e dividir isso aqui por 60, certo? Aqui ó, você pode dividir por 60 esse valor. Aqui no caso também você pode dividir por 60. Você vai encontrar o que? Um valor decimal, e esse valor decimal você pode fazer a conversão aqui para quilômetros, certo? Aí fazendo essa conversão
para quilômetros usando esses dados e isso aqui transformado para decimal, nós vamos ter que R1 vai ser igual. Esse primeiro aqui eu vou fazer, certo? Os demais você pode fazer. Eu vou transformar esse menos 3 graus, 22 minutos, em decimal, certo? Então vai ficar 3 graus mesmo, menos 3 graus, e 22 minutos. Você vai pegar 22, dividir por 60, vai dar 0,3666. Aí vai ficar a raiz quadrada de menos 3,3666, certo? Isso aqui graus ao quadrado, mais, aí mesma coisa 40. 40 você vai dividir por 60. Ficar menos 0,666. Isso aqui é ao quadrado. Isso aqui é graus, certo? 0,666 graus. Agora eu vou transformar isso aqui para quilômetro. Aí você pode fazer a regra de 3 aí, do jeito que você achar mais conveniente, mas aqui no caso é só você pegar esse valor e multiplicar por 111. Aí você vai lá, desculpe, você vai primeiro, você pode transformar isso aqui multiplicando por 111 e depois elevar ao quadrado. Isso mesmo, certo? Então 111 vezes menos 3,3666. Isso aqui vai dar módulo de R1. Vai ficar igual a raiz quadrada de menos 373,7 aproximadamente ao quadrado, mais, aí aqui também você vai multiplicar por 111, isso aí vai dar 70, aproximadamente menos 74 ao quadrado. Aí agora, você jogando esse valor aí na calculadora para fazer essa conta, você vai chegar aqui R1, módulo de R1, certo? Vai dar aproximadamente 381 quilômetros, ok? Ou seja, essa aqui já é a distância de São Paulo a Rio de Janeiro. Aí você pode fazer a mesma coisa, certo? Para o R2 aqui, ok? Desculpe, o R3, você pode fazer a mesma coisa. Aí você vai ter que R3 vai ser igual a o R3 aqui, né, no caso a distância de São Paulo a BH, ok? Então vai dar aí 43,56 menos esse valor, 46,39, aí depois esse valor aqui ao quadrado, aí vamos lá. 43 graus, 56 minutos, menos 46 graus, isso aqui é ao quadrado, né? 46 graus, 39 minutos, mais, aí a gente tem 19 graus 55, 19 graus 55 minutos, menos 23 graus 33 minutos, também ao quadrado. Aqui, desculpe, isso aqui menos isso ao quadrado. Esquece esses parênteses aqui, certo? Ok? Fazendo as contas aí, transformando isso aqui em decimal e depois multiplicando por 111, você vai ter que módulo de R3 vai ser igual a 504 quilômetros, ok? Então essa é a distância de São Paulo a Belo Horizonte.
ok? Por fim, distância do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, você faz a mesma coisa. Aí eu já vou jogar aqui o resultado final, procedendo da mesma forma. O R2, certo? Módulo de R2, fazendo lá de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. Então, posição final aqui da primeira coordenada menos a posição inicial da primeira coordenada ao quadrado, mais a posição final da segunda coordenada menos a posição inicial da primeira coordenada também ao quadrado. Dentro da raiz quadrada você vai montar desse jeito, vai transformar o valor em graus que você encontrar aqui para decimal, depois vai multiplicar esse valor por 111, fazer a conta e vai chegar aí a 337 quilômetros, ok? Essa aí é a distância de Rio de Janeiro a Belo Horizonte, ok? Aí a letra B, ele quer saber se você criar um sistema de coordenadas com origem em São Paulo e eixo das abscissas na direção São Paulo, Rio de Janeiro, ele quer saber o vetor, qual seria o vetor posição de Belo Horizonte, ok? Então, vou colocar aqui letra B, certo? Aí, supondo São Paulo na origem desse eixo, que eu vou colocar São Paulo aqui, e usei o eixo das abscissas como se fosse a direção São Paulo, Rio de Janeiro. Então aqui no caso seria como se eu colocasse o eixo Y aqui e o eixo X, né, nessa direção, certo? Na direção São Paulo, Rio de Janeiro. Aí que eu vou desenhar São Paulo e aqui, por exemplo, Rio de Janeiro. Aí ele quer saber esse vetor aqui por exemplo, se aqui fosse um eixo Y e aqui fosse um eixo X, qual seria esse vetor aqui, R3, certo? Qual seria esse vetor aqui, cujo ponto final dele é Belo Horizonte, ok? Aí no caso, a gente pode aqui dizer que esse aqui é um eixo X, aqui é um eixo Y, ok? Aí, por exemplo, se eu quiser dizer qual é esse vetor, aí eu vou continuar chamando ele de R3, certo? Por exemplo, esse vetor R3 aqui. Qual seria esse vetor R3? Como é que eu defino um vetor? Pelo seu módulo, certo? A direção e o sentido. O módulo continua o mesmo, certo? O mesmo do R3 que eu já encontrei, ok? Que seria 504 km. Então o módulo eu já sei, que é 504 km. A direção eu posso dar como se fosse esse ângulo aqui que o R3 faz com a direção São Paulo-Rio, ok? Então vou chamar esse ângulo aqui de θ. E o sentido eu poderia dizer θ graus, desculpe, da direção São Paulo, Rio de Janeiro, ok? Desde que eu descubra que ângulo é esse, tudo bem? Aí no caso eu sei que a direção, eu sei esse vetor aqui, certo? Que eu chamei que é a direção de São Paulo a Rio de Janeiro, que é R1. Eu sei esse vetor aqui, que eu chamei de R2, que é a direção de Rio de Janeiro até Belo Horizonte. Aí eu posso usar a lei dos cossenos, certo? Aí no caso eu sei
o valor dos 3 lados, eu quero saber esse ângulo aí. Eu vou usar a lei dos cossenos. Aqui, ó, lei dos cossenos. Então, usando a lei dos cossenos, eu vou ter que R2 ao quadrado, certo? Módulo de R2 ao quadrado é igual a, por exemplo, R1 ao quadrado mais módulo de R2 ao quadrado menos 2 vezes R1, módulo de R1, certo? Vezes o módulo de R2 vezes o cosseno do ângulo, θ. Logo, aí eu posso substituir aqui os valores, certo? Vai ficar 337 ao quadrado é igual a R1 381 ao quadrado o R3, desculpe, aqui é R3, certo? R3 e aqui também R3. Então, 500, o R3 é 504, certo? 504 ao quadrado menos 2 vezes 381 vezes 504 vezes o cosseno. Aí fazendo essas contas aí, você vai chegar que o cosseno de θ vai ser igual, você vai isolar o cosseno de θ, né? Vai ficar 337 quadrado menos 504 menos, desculpe, 504 quadrado menos 381 quadrado dividido por menos 2 vezes 504 vezes 381. Logo, cosseno de θ, fazendo as contas aí, vai ser aproximadamente 0,74 e o θ vai dar 42 graus, ok? Então, para eu definir o vetor, eu sei o módulo dele, 504, aí eu posso colocar a 42 graus da direção São Paulo, Rio de Janeiro, ok? Então, a partir da direção São Paulo de Rio de Janeiro, sendo a 42 graus, e você tem o vetor R3. Aí nós definimos esse vetor. Se essa questão te ajudou de alguma forma, peço que você deixe o like. Desde já agradeço, até a próxima.